Olá, muito boa tarde para você aqui na TV Novo Tempo. Mais uma tarde, porque não à noite, em outro fuso horário. Seja muito bem-vindo. O Entre Família está abrindo as porteiras e você as porteiras do seu coração aí, com certeza. Um abraço para esse povo querido que nos recebe. E ao meu lado, Suza. Suzane, Tudo bom? como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. jóia? Bora ver como é que tá a força. Não Porque aperta muito não, que minha unha quebrou. O que foi? Você vai acabar de quebrar minha unha sagrada. Eu vou dizer assim, sabe como é que é? Sagradíssima. Aquela irmã sua que ela te belisca, mas quando você vai beliscar, ela diz, não, parei com a brincadeira, tá doendo, é isso? Não, eu não vou fazer isso porque como eu sei que você tem fibromialgia, eu não vou acelerar o seu processo de dor, porque a minha força, ela é brutal. Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. Brutal, Brasil, brutal. Eu tenho, olha, essa mão aqui, ó, você não sabe a força que carrega. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Muita A minha roupa leitura sobre fibromialgia, ela é grande e tal, mas assim, a sua leitura sobre ser uma pessoa brutal, eu acho que a terapia tem que... gente, por favor, mais uma vez na semana para poder ajeitar. Mas o porquê que ela está fazendo essa questão de falando sobre fibromialgia e você nem sabe o que é? Eu já trabalhei em rádio FM, que é o símbolo, a sigla, né? É FM, fibromialgia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque as ondas... Eu já trabalhei muito na FM e possuo, né? Sou hoje um fibromialgico. Talvez você também conheça alguém ou você está tendo, né, contato com esta palavra pela primeira vez, fibromialgia, Suzane. E uma coisa que eu gostaria de lembrar é que esse mês é o Fevereiro Roxo, né? E aí, além da fibromialgia, de falar sobre essa doença e tentar entender e conscientizar, etc., a gente também falou sobre lúpus, né, na semana passada, e hoje a gente traz à tona, então, esse assunto que é muito interessante falar, né? O Cris já compartilhou bastante coisa sobre a vida dele aqui no Entre Família. E o que eu achei interessante é que em torno de 2 a 3% da população, né? Quando você pega 2 a 3%, você pensa, nossa, são poucas pessoas. Mas quando você joga esse número, né? Hoje a gente tem aqui cerca de 5 milhões de pessoas que têm esse diagnóstico. Então, é bastante gente lutando contra isso. Na maioria dos casos, né? São mulheres. Muito raro, né? Você ter essa... É raro, né? Digamos assim... Bem maior o número de pessoas, né, do gênero feminino. Homem é mais difícil ter esse Será contexto. Por quê? Será que tem uma causa? É o que a gente vai descobrir hoje, a gente vai tentar entender como que é essa doença, como que é feito o diagnóstico, como que a pessoa consegue viver, será que tem cura? Como é que ela pode ter uma qualidade de vida melhor? E para isso a gente tem o nosso especialista aqui, super especial, o Dr. Cássio Prado, ele que é ortopedista e vai contar pra gente bastante coisas e informações sobre essa doença. E além disso, tem mais um episódio da série do Lucas, né, que tá passeando pelo mundo aí de motorhome. Ô, gente, bom demais. Agora, voltando um pouquinho na fibromialgia, para você que está colocando agora, essa síndrome é uma doença que você tem dores em praticamente pontos específicos, até para a identificação, né, dessa doença, mas é praticamente em todo o corpo, né? Você tem fadiga, você tem cansaço, problemas intestinais, né? Tem gente que tem disfunção temporomandibular nessa região aqui. Então, assim, é uma pessoa que vive e convive com muita dor, né? E aí você tem que ser atendido por uma rede multidisciplinar, porque envolve um pouquinho, né? Questões psicológicas, alimentação, exercício físico. Então, já a gente vai mergulhar, de repente você não sabe que tem isso, ou você trata isso de uma forma, né, um pouco diferente. Então, a gente vai discutir sobre a fibromialgia e vamos mergulhar em todos esses quesitos que você falou. E hoje você vai compartilhar um pouco mais, né? Um pouco mais sobre a minha vida e como eu perdi 34 quilos, mas não tem nada a ver com estética, tem a ver com qualidade de vida. É isso aí, tudo isso agora aqui no Entre Família, que só está começando. Entre Família está de volta. Se você ligou a sua TV agora, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre fibromialgia, aproveitar essa campanha do Fevereiro Roxo. A gente vai tentar entender um pouco melhor do que se trata, como que é feito o diagnóstico, como que a pessoa pode ter uma qualidade de vida, né, Cris? Verdade. Vamos fazer o seguinte, já vamos estender o nosso telefone para você, o nosso WhatsApp para você fazer perguntas, para você falar um pouquinho do tratamento que você está fazendo. Se você está desconfiado que tem algo, né, e vai pegar um pouquinho do quadro aqui, né, claro que isso precisa de um atendimento personalizado, uma anamnese, né, especial, porque cruzando várias questões do seu caso. Mas o nosso WhatsApp está aqui, 12983150249, DDD 12983150249. Manda o seu nome para a gente mandar aquele abraço, a sua cidade. Mas se caso você tiver alguma pergunta, né, que você se sinta, não gostaria de ter o seu nome colocado, não tem problema, porque a gente coloca de forma anônima. A ideia é poder te ajudar. Mas também tem o nosso QR Code que facilita a vida do nosso telespectador, né, Esse QR Code parece estar um pouco para cima hoje, ó. Só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Que bom que a produção colocou bem grandão, do povo ó. de
casa, chegou a cair foi? o olho, a pessoa tava aqui assim, ó, pra mirar, ó. E Gente, aí ficava, agora tá fácil, então, ó. grande, gente, Mirou né? aqui, Pronto. a câmera, acerta pronto, aí já vai direto pro já WhatsApp. vai. E quem diria, né, dona Maria? QR Code, que é isso, gente? Que QR evolução. Code. QR Code. Quem fala assim é o Lucas, né? Né? O Lucas é international, né? Ele é como você, quase um americano fora dos Estados Unidos, né? Nossa, só que E quando não. veio dos Estados Unidos agora, ele tinha esquecido o português. Ih, começou essa piada, mas hoje a gente não vai falar Suzane disso aí. estava falando para mim, Cris, eu estava no aeroporto e as palavras estavam enrolando em minha boca. Eu disse, meu Deus, Não, quanto olha tempo só. você ficou lá? 10 anos? Não, 15 dias. Presta atenção que o programa hoje é sobre você, né? Sobre... Não, mas eu tenho que sorrir, porque o fibromialgico, Ai, a gente. felicidade, a questão... Você não sabe o que o sorriso proporciona do bem-estar. Nossa, que bom então que eu tô na sua vida, porque você Não, vive você tirando... faz sorriso direto, né? direto. Fica tirando sarro aí de mim. Engraçadinho. Olha só, a gente vai receber com muito humor aqui também, ele que é excepcional, o Dr. Cássio Prado, médico ortopedista. Ele é médico ortopedista e traumatologista, atua no Cevisa, já eu explico para você o que é, e também é diretor clínico do Rituale, mas eu vou deixar que ele explique para você esse lugar que ele atua, que é muito interessante. Doutor Cássio, muito obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço aqui, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Entre Família. Doutor Cássio, eu falei sobre o Cevisa e o Rituale, eu acho um lugar super legal, assim, porque a ideia é um centro médico, mas é um spa ao mesmo tempo, como é que é isso? Na verdade, o Rituale, o Cevisa, são clínicas baseadas na mudança de hábito, na construção de um estilo de vida mais saudável. O que norteia cientificamente essas clínicas é realmente uma área que chama medicina do estilo de vida, uma área relativamente nova, mas que a base todos nós sabemos. Sabe aquela medicina, aqueles hábitos dos nossos avós, dos nossos antepassados? Comer corretamente frutas, verduras, se exercitar, tudo aquilo a gente, através dos estudos, a gente sistematizou o uso disso e é isso que a gente propõe para os nossos pacientes lá, tanto no Cevisa como no Rituale. Muito legal. Obrigado, Rituale, por ceder aí o Dr. Cássio aqui por um dia para nós. Posso até fazer aqui tanto o Rituale quanto o Cevisa, nunca te pedi nada. Mas se puder, Estamos uma aí, semaninha, tá? né? Família, um grande abraço. Vou aí poder, jornalisticamente, é claro, usufruir desse ambiente. Divulgar. Né, divulgar, tá? Ó, beijo para a equipe. Merchan Obrigado, tá? total. Tudo certo entre nós, agora voltamos ao nosso trabalho aqui. Agora, brincadeiras à parte, doutor, a gente vai ter um mergulho sobre estilo de vida, que é a grande virada de chave da fibromialgia. Mas vamos dar um conceito, né? A gente até parafraseou um pouquinho, mas o senhor, como médico, pode falar um pouquinho do que é tão falar da fibromialgia, porque na última década que a gente conseguiu poder conhecer um pouquinho ela e tal, mas como é que funciona? Então, a fibromialgia, a primeira questão, ela não é uma doença específica, né? É uma síndrome. Na medicina a gente se refere como síndrome um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinado problema, né? Então, a fibromialgia é uma síndrome osteomuscular, né, que afeta ossos, afeta músculos, de uma forma complexa, sistêmica, ou seja, em várias regiões no nosso organismo. Um ponto interessante também é que não é um problema inflamatório, é uma doença crônica, normalmente uma síndrome crônica, né, dura mais do que 3 meses, mas não tem um componente inflamatório perceptível. Sabe quando a gente bate um tornozelo, ou quando a gente tem uma torção de joelho, incha, né, fica vermelho, isso é um sinal inflamatório claro. Na fibromialgia, a maior parte das vezes você não percebe isso relacionado a esse problema. E como é que é feito o diagnóstico, então, se não dá para tirar uma chapa, né? Uma Você ressonância? falou algo que é um tendão de Aquiles de quem tem fibromialgia, porque às vezes você permeia 2 anos, como eu demorei, Tentando investigar. vários médicos, porque dói a coluna, você vai num lugar, e agora o doutor vai falar, justamente porque agora está mais fácil, porque inclusive outros médicos de outras áreas não estavam aptos para poder ajudar nisso. Depois que ele falar, é até legal você compartilhar um pouquinho, né, de como que foi o processo. A gente normalmente tem essa necessidade, né, como pacientes, né, de ter algum exame, algum teste que te fale, ó, realmente você tem esse problema, não há como negar. Só que, como o Cris bem sabe, na fibromialgia você não tem esse teste ou um exame de imagem, né? É pela história clínica do paciente. Alguns quadros são específicos, né? Algumas características são específicas da fibromialgia. Como ele bem disse, no início lá dos anos 90, a Academia Americana de Reumatologia, né? O Colégio Americano de Reumatologia, melhor dizendo, ele considerou alguns critérios, que são os famosos tender points, né? Que é aqueles pontos dolorosos que
pessoa tendo 11 ou mais de 18 pontos que foram estabelecidos, né, pela palpação, ela poderia ser uma pessoa já com uma característica, uma sensibilidade, uma especificidade alta para ter a fibromialgia. Hoje a gente não considera tanto, porque a gente sabe que a síndrome fibromialgica, ela não é só a dor, ela tem a fadiga, ela interfere no sono. Então, esses outros aspectos, você só palpando essa parte osteomuscular, você deixava um pouco de lado. Então, normalmente uma pessoa, como vocês disseram também, as mulheres são mais acometidas, né? Cerca de 70%, 80% dos casos são das mulheres, e aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade dolorosa. Às vezes um estímulo que seria normal para você, para outra pessoa, para essa pessoa que tem a fibromialgia, ela considera, o cérebro dela interpreta como sendo doloroso. Então, isso que é o aspecto aí. Um estímulo qualquer, ou às vezes nem tem estímulo nenhum, mas a pessoa tem uma dor constante, que é incapacitante, é limitante, só que visivelmente você não consegue perceber isso. Gente, que coisa. Olha, a nossa diretora deixou eu entrevistar o Cris, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho da sua história aqui, Cris. Quantos anos você tinha e como que você começou a perceber que alguma coisa estava errado? 28 anos, assim. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir muita dor na coluna, né? Mas automaticamente parecia que eu tinha vindo de um futebol. Então parece que todo o corpo estava meio que doendo. Eu pensei, olha, estou com alguma questão febril, porque normalmente a gente fica com dor e tal, porque eu nunca tinha ouvido falar de fibromialgia. Fui no médico, o que o médico pediu? Exames da bacia, da coluna e tal, não deu nada. Demorou um pouquinho, essa dor começou a dar uma dor de cabeça. Eu disse, olha, deve ser pela dor do corpo, uma dor nos olhos, muito forte e tal. E o que acontece? Bora lá, outras pessoas, vamos colocar na anti-inflamatório, você deve estar com algo inflamado e tal. Aí depois começou a me dar muita dor nos órgãos genitais. Uma dor no saco escrotal, lá vai no urologista fazer todos os exames possíveis. Só que quando você está em 3 meses, você está louco para que encontrem algo, para te diga assim, ó, tomar um remédio e se livrar. E durante todos os dias você sentia dor? Na verdade, no início, é aos poucos, né? Eu acho que no meu caso, de cada caso, foi gradual. E eu acredito que você fique em um limbo, porque como eu sou ansioso, e o doutor vai falar sobre essas esferas que você pode somatizar essas questões, as doenças psicológicas, a ansiedade por não saber o que você tem, as incertezas, me deixavam mais ansioso. Ou seja, o ciclo acabava eu não sabendo o que fazer, o emocional indo. E outra, como eu sou uma pessoa muito racional, algumas coisas inconscientes, né, do forma de agir. Por exemplo, eu trato crises, né, de uma forma muito consciente, mas a questão do subconsciente, que é o que trava a minha coluna, um mecanismo quando o meu corpo fala, que são os gatilhos que você, com o tempo, você tem que ter um autoconhecimento, por isso que já o doutor vai falar, mas é uma rede multidisciplinar. Eu passei em torno de 2 anos para tentar. E depois, orando com Deus, eu disse, meu pai, o que eu tenho? E eu peguei, por incrível que pareça, coloquei no Google as coisas que eu sentia todas, porque eu ia tratar a coluna em um médico, e eu coloquei tudo no Google. Aí teve fibromialgia, comecei a ver a descrição e procurei, na época eu trabalhava numa rede de rádios lá na Serra Gaúcha, eu procurei alguém que tratasse essa doença, fibromialgia. E tinha uma especialista lá. E ela disse, olha, infelizmente quero falar que você acertou, e ela me explicou tudo. A partir daquele momento, abriu-se algo, né? Só que naquela época ainda tinha muita questão do medicamento em si, né? Tipo assim, 2, 3 antidepressivos diferentes, então eram 3 remédios que me propuseram tomar. Que eu tive quando eu tomei, então os efeitos colaterais foram complicados os primeiros 20 dias e eu não quis tomar, eu rejeitei um pouco o tratamento inicialmente, né? Então, tinha remédio para dor, antidepressivo, o que mais? Tinha dor, eu acho que tinha uns 3 remédios diferentes que são os clássicos do tratamento, sabe? São um ou 2 são antidepressivos nessa linha, outro para te alegrar do que te deixa triste. Então, tipo assim, são 3 remédios, acho que 2 desses são de tarja preta nesse sentido, né? São medicamentos controlados, que tem algum efeito colateral, né? Mas não me propuseram, na época, algo direcionado a uma reforma, né, da linha de tratar a parte psicológica de um tratamento com a alimentação, né? Então... daqui a pouco também você pode comentar essa parte, Cris, mas vou jogar aqui para o doutor essa dificuldade do diagnóstico. Eu não sabia que tinha sido 2 anos, né, até você realmente descobrir o que tem.
Como que chega para vocês, médicos, esses casos assim? O Cris levou 2 anos, eu não sei se hoje já é diferente, o médico já está antenado, que tipo, olha, deixa eu analisar aqui, fazer uma investigação, anamnese, como o Cris mesmo falou. Porque você vai fazendo um exame, não vai dando aquilo, não vai dando aquela outra coisa. Já era mais ou menos para o médico ter uma noção, não, doutor Cássio? Classicamente também é dito que a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, né? Você exclui outras possibilidades e, não havendo, né, testes negativos, você pensa sobre a fibromialgia. Hoje a gente mudou um pouquinho esse conceito, porque às vezes a pessoa pode ter realmente um problema, até reumatológico, uma artrite reumatoide, e associado ter a fibromialgia. O mais importante é a pesquisa em relação à dor, porque é uma dor que não é muito localizada, diferente da dor miofascial que você consegue, ou de uma dor de inflamação, você consegue localizar a dor. Então, uma dor difusa, de difícil localização, você vê o perfil dessa pessoa, né? Tem um aspecto genético, pessoas de primeiro grau da família que tiveram, é um indício forte, e é uma pessoa que pode estar sendo submetida a um fator estressante muito grande na sua vida, e esse ser o gatilho. Então, o perfil desse paciente é bem característico, né? Tem uma associação também com obesidade, que é bem frequente, uma associação com colo ou intestino irritável, que é uma outra síndrome, uma associação com enxaquecas, com dores na articulação temporomandibular. Então, essas associações, eu estava conversando Escreveu agora. Com o Cris, todas essas o Cris apresentava, né? Então, você vê isso, porque o que acontece na fibromialgia é a forma com que o sistema nervoso central interpreta os estímulos, né? A gente chama de sensibilização central de dor. Vamos falar dessa parte, então, emocional, já que o Cris tocou nesse ponto. A gente já sabe, né, doutor, que as nossas emoções, elas influenciam muito no corpo, e o corpo nas emoções, eu sei lá, é tudo interligado, né? Nesse caso da fibromialgia, o quanto essa saúde emocional está ligada a desencadeia, né, essa síndrome? Muito boa pergunta. Eu acho que o que a gente tem que retirar aquele conceito de que fibromialgia e depressão são sinônimos. Não é, são problemas diferentes. Ou a fibromialgia e a ansiedade é a mesma coisa? Não. A ansiedade ou a depressão normalmente está associada com a fibromialgia. Pode ser algum evento traumático que pode gerar aquele gatilho. A pessoa já tinha uma predisposição, seu DNA, uma predisposição genética, e pelo fator ambiental, de estresse, ansiedade, isso exacerbou o problema, ou a forma com que o cérebro interpretava os estímulos. Então, essa associação que a gente faz. Tem um trabalho muito interessante, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que após os atentados, né, de 11 de setembro, foi um evento traumático muito grande. Nas regiões próximas ali de Nova York e no Pentágono, as pessoas passaram a apresentar mais relatos ou casos de fibromialgia. Porque aquele evento estressante, aquele evento traumático, foi o gatilho para que elas pudessem apresentar essa síndrome, né, esse conjunto de sinais e sintomas. E, Suza, isso foi muito importante que o doutor está falando, porque, querendo ou não, se você traçar a sua vida, no meu caso, um momento traumático que eu tive também, meses depois essas dores acabaram aparecendo, né? Então teve esse evento catalisador. Teve, e eu creio que, no meu caso, aí, todo mundo quer achar uma forma, cada caso é um caso, mas o meu contexto de como você lida com a dor ou com uma questão estressante, como eu sou ansioso, né? Eu tive que mudar essas chaves, despertar quais são os gatilhos da minha ansiedade, como a minha mente funciona nesse momento, né? E aí, eu acho que uma grande virada de chave, né, foi em um médico específico. Eu achei uma coisa que mudou minha vida foi uma droga em específico que não tinha todo esse problema, que é uma droga muito mais leve de qualquer antidepressivo, que é a chamada pregabalina, que ela é diretamente ligada para essas questões de convulsões e tal, mas no meu caso, ela me teve uma linha para a dor muito importante, mas a virada de chave foi, então, 3 coisas, né? Eu vou colocar uma que tem muito particular com você, mas então, achar uma droga que tinha efeitos colaterais pequenos, mas a primeira questão foi o estilo de vida na questão alimentar. Então, por exemplo, quando eu retirei o glúten, que eu fiz um regime tirando essas questões inflamatórias, tirei o glúten e lactose, eu estava no momento onde eu usava morfina, né? Eu estava pesando aí mais de 100 quilos, eu cheguei a pesar 118 quilos por aí, então eu estava bastante
Hoje o meu peso, eu perdi 34 quilos, hoje já ganhei 10 por aí, mais ou menos, mas eu fiquei muito magro, né? E não foi por estética que a gente faz, porque eu estava usando morfina, estava mal. Então eu digo para você, se tem alguma dúvida, eu também era muito cético em relação à alimentação, mas quando eu tirei glúten, lactose, tirei todas as inas, né? Mateína, cafeínas, os estimulantes, porque tem a ver com a minha ansiedade, né? Como você vai acelerar o teu corpo. Eu digo para você que eu nunca mais usei morfina a partir de 45 dias que eu tirei esses alimentos. Vou repetir para você de casa. Quando eu tirei esses alimentos, em 45 dias, isso saiu. Né? Foi o tempo Então, do corpo. uma reforma, não é fácil você lidar com o teu psicológico, mas é um caminho. Não é uma coisa que você vira uma chave e compra um remédio. Descobrir gatilhos, estilo de vida, existe uma rede de família que depois a gente pode falar. E aí uma questão muito particular que me ajudou muito foi a questão espiritual, que depois a gente pode comentar também, porque a fé, né, diante de alguém que lida com dor, o doutor falou, disfunção temporomandibular. Você está tá tudo queimando aqui porque você tem uma síndrome do intestino irritável. Você tem dores onde você vai num hospital e o médico fala, filho, eu já coloquei morfina, não tenho o que fazer, a gente vai ter que te apagar para você dormir, você não vai conseguir dormir. Então, a medicina te diz que não tem, a tua doença não tem um vetor específico, que você desligue isso. O remédio mais forte para a dor você tomou. E nesse Não tem mais o que fazer. nesse momento eu digo que Deus me deu um presente e um pacote feio. Né? Então, por que eu ganhei a mais? Porque hoje eu controlei a fibromialgia, não estou curado. Mas eu ganhei uma série de coisas em outras questões da minha vida que depois a gente pode comentar aqui durante o programa, nesse sentido. Esse papo tá muito bom, mas a gente tem que ir para o intervalo, né? Tem o nosso horário do break aqui. Na volta a gente continua comentando. Você vai ver também aqui, tanto pelo nosso especialista, a experiência do Cris, como que dá para viver com essa síndrome, com a fibromialgia, de um jeito muito bom, sem dor. Quer saber como? É daqui a pouco no Entre Família. Entre Família está de volta, que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje estamos falando sobre fibromialgia. A gente já entendeu bastante aqui como que é feito o diagnóstico, quais são os sintomas, multifatorial, né? É bem complexo lidar com isso aqui. E na saída de bloco, eu comentei aqui com o pessoal de casa, doutor, o que a gente poderia fazer para manter uma qualidade de vida, porque pelo que eu estou entendendo, não tem assim uma cura, né? Falar em cura é complicado. Ou dá A gente consegue falar, Suzane, em remissão parcial ou até uma remissão total. Demora um tempo, normalmente uma média aí, para a gente falar uns 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa seguindo corretamente o tratamento que a gente propõe de tratamento para ela, ela pode se apresentar bem, sem crise de dor, assim como o Cris está sem crise de dor. Obviamente, se você voltar a ter contato com aquelas causas, a raiz do problema, esse problema ele vai se manifestar novamente. Então, assim como o Cris falou, né? A gente entende doença como, algumas vezes, como uma bênção. É estranho a gente falar isso, mas é o seu organismo mostrando para você que você está na rota errada. Você tem que mudar a sua rota, a sua direção. Então, para o Cris, ele tem uma obrigação de manter uma qualidade de vida, um bom estilo de vida. Senão o corpo dele vai mostrar imediatamente para ele que ele está no caminho que não é o correto. Então, assim, o que a gente orienta para as pessoas, a gente vai falar um pouquinho de tratamento, né? Mas atividade física regular. As pessoas ficam, como é que eu vou fazer atividade física regular se quando a gente faz atividade a gente sente dor, né? Então tem que ser algo bem orientado, iniciar bem gradual. O importante é você fazer alguma atividade, mesmo que iniciando 5 minutos, mas já iniciar esse processo e ir aumentando gradualmente. Isso o principal tratamento para a fibromialgia é a atividade física. Tão interessante isso que lá nos Estados Unidos e no Canadá, nas primeiras consultas de pacientes com fibromialgia, eles saem, Cris, sem nenhum medicamento. Eles saem só com uma educação sobre esse problema, explicando o que é o problema e foco na mudança de estilo de vida. Então, nesse sentido, a gente tem que aprender um pouquinho com eles e valorizar mais esse aspecto, que é o que os estudos mostram. A atividade física é o que mais tem benefício para esse problema. Nossa. Uma das coisas que eu falo desse pacote que vem no tratamento da fibromialgia, que exige que você se alimente bem mesmo, né? Também. Aí, por exemplo, você naquele momento que você está com dor, você está usando morfina, né? Você quer urinar sem sentir dor, você quer brincar com teu filho. Então, as pequenas coisas são motivacionais. Tipo, assim, você não consegue levantar, você não consegue... Gente, é muita dor você mesmo, dorme para então. respirar. Você respira para dormir, por isso que o teu sono é abalado.
você tem uma dor em todo o corpo. Então, imagina, você respirar e doer. Você vai e coloca a morfina, para quem sabe, a morfina vai espigando o corpo todo, em algumas regiões ela vai atingindo. Mais um exemplo, eu cheguei, infelizmente, a me acostumar com dor. Logo que eu cheguei aqui, ainda você demora um pouco, você vai saindo das crises. Mas, por exemplo, teve um dia que eu fui gravar o Anjos em Ação, um programa que tem aqui no Novo Tempo, a minha camisa estava ensopada de sangue, o pessoal que eu achei que era suco, mas não, eu cortei o dedo, então, tipo, dores pequenas você não sente mais. Eu desloquei jogando bola, para você ter noção, doutor, o reto femoral em 10 centímetros jogando. E isso era para estar jogado no chão, então, porque normalmente você rasga uns 3 centímetros, dói bastante. Mas por quê? Porque, infelizmente, o nível da dor vai ao máximo, né? E isso você vai envelhecendo e outras coisas mais. Mas, por exemplo, quando você tira a lactose, eu mesmo tinha sinusite, rinite, essas ites todas. E aqui em São Paulo, o nosso ar não é dos melhores. Não. Raramente, você vai fazer o quê? Eu raramente fico gripado ou com dor de garganta, Suza, minha colega, raramente eu tenho esse problema de estar espirrando, mas eu tinha rinite, né? Aquela rinite que é complicada. Enfim, melhorou um monte. A minha pele era um problema, né? De acne, oleosidade, nas costas, no rosto, né? Aquela luta. Então, acabou essas áreas que vão tirando qualidade, né? Agora, um exemplo. Eu pensei assim, gente, parece que eu estou me restringindo de alimentar. Não. Não vai comer nada. A minha esposa enlouqueceu, para não romantizar isso aqui, porque aquele exame que tudo, assim, meu Deus, o que esse cara vai comer, meu pai do céu. Mas tem um versículo que muito sabe, buscareis e achareis. Todo mundo aqui na Novo Tempo quer comer as comidas que a minha esposa faz, porque eu continuo comendo bolo. A Silvia descobriu receitas de pizza, mas ela chorou, ela grudou pizza na parede, até ela achar uma fórmula. Mas pergunte para quem está aqui na volta no Novo Tempo, os bolos que a Silvia faz, a comida que ela faz. A gente vai para churrasco, não para julgar os outros, mas a gente leva o nosso espetinho, mesmo que a pessoa coma carne, dos nossos amigos, tudo bem. Aí as pessoas vão perguntar, eu não vou lá para grudar um espeto de carne vegetal nas pessoas ou para, né, dar uma surra de alface. As pessoas perguntam, Cris, como é que você venceu a fibromialgia? Como é que você venceu a rinite? E automaticamente o seu corpo é um testemunho de que realmente funciona. Então eu digo assim, eu aprendi que, primeiro, o paladar, ele demora um pouquinho. Hoje eu amo chá, né? Tem até chá na minha mesa para quem vem aqui no Novo Tempo. Mas até eu gostar de chá demorou um pouquinho. Então, o exemplo, o mel nas coisinhas, como você vai adoçar, o sabor de uma fruta que eu não tinha tempo para comer, eu comia muito rápido, então, né, ainda é um problema, né, o que eu tenho. Então eu digo para você, Fácil não é, mas hoje são, digamos assim, de uma alimentação mais focada, uns 7 anos, assim, onde você conseguiu realmente focar na alimentação. Mas são 7 anos que o primeiro ano teve seu passo, o segundo ano teve o terceiro, e vai indo. Agora nós estamos trocando as panelas para não ter contato com alumínio e tal, mas quando você vê isso, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso. Mas não, vamos trocando o shampoo, o desodorante que vai ter alumínio, com as coisas, porque a gente vai melhorando o corpo, porque isso vai te motivando a querer que o teu templo do Espírito Santo, para quem é religioso aqui, também fica melhor, porque a espiritualidade fica melhor, a ansiedade, o controle, né? Você fica melhor, porque você domina mais um pouquinho o sistema límbico, que é a mesma região de prazer, você tem um controle. Tem uma escritora que eu gosto, que ela, Ellen White, ela fala aquele que não domina a sua boca, não domina as suas paixões, e ela estava falando justamente dessa recompensa que você tem, você vai encontrar em outro quesito. Então hoje, eu não queria perguntar assim, Deus, não me tire o prazer de sentar à mesa para comer. E ele me deu uma mesa diferente, um olhar diferente. Um olhar diferente. E é tão interessante quando o Cris fala sobre isso, porque às vezes quem está assistindo pensa assim, às vezes ele já tinha um paladar mais natural, mas muito pelo contrário, quando ele conta a história dele, a alimentação e o estilo de vida dele era totalmente o oposto. Então, assim, você vê o que foi, a gente percebe que é uma mudança de paladar gigantesca. Imagina ele comendo bem hoje, imagina o oposto disso, era como acontecia. Agora, doutor, por que esses alimentos que o Cris falou, eles têm tanto impacto assim? O que os trabalhos, as pesquisas mostram, realmente que alimentos mais vegetais, né? Pessoas que têm uma alimentação mais vegetariana, vegana, elas acabam tendo menos crises de fibromialgia, menos crises dolorosas, porque são alimentos que são mais anti-inflamatórios, antioxidantes. E eles têm nutrientes que são essenciais, não só para a questão de dor, mas também para a questão de melhora de qualidade de sono, que acaba interferindo, para a questão que a gente tem falado muito de serotonina, né? O intestino, a gente costuma falar que é o segundo cérebro, né? Tem muitas conexões, muitos vasos, e as bactérias intestinais produzem serotonina, que geram, né, que está associada aí com ansiedade, depressão. Então, você se alimentando melhor, você tem uma quantidade de bactérias boas maior no seu intestino.
uma produção adequada desses neurotransmissores que atuam diretamente no cérebro. Então, a alimentação está totalmente ligada para o bem ou para o mal com a questão de saúde. Então, o que o Cris fez foi adequado. Tem se falado também muito, o que a gente recomenda, do ponto de vista de fibromialgia, a pessoa eliminar o máximo possível de alimentos industrializados, que eles têm o glutamato monossódico, que é aquele elemento que adoça, né, que dá o sabor para aqueles alimentos lá, né, industrializados, dá o gosto. Só que o glutamato é uma substância que faz o oposto do GABA. Por que ele se adaptou com a pregabalina? A pregabalina, ela ajuda lá no sistema nervoso central a modular essa dor, diminuir a dor. O glutamato é o oposto. E a gente, através da alimentação, ingere esse veneno no sentido de dor, de gerar dor, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Queria até pedir para o doutor explicar um pouquinho também. Interessante saber disso. Falar, doutor, sobre a suplementação de algumas coisas que a gente deveria pegar um pouquinho do sol. No meu caso, o cansaço, né? Eu faço exames de sangue todo início do ano. Por exemplo, doutor, sobre vitamina D3, né? Magnésio, por exemplo. O quanto que esses suplementos, eu mesmo também tenho essa questão toda do probiótico que eu faço todo dia, né? Que melhorou muito a questão do meu intestino irritado. Então, isso melhorou, não tenho mais essa azia, essa queimação e tal. E eu até tenho que ver de novo como é que está a minha D3, porque a questão da disposição, depois que eu comecei a suplementar, porque eu trabalho em TV, não pego muito sol, trabalho dentro de escritório. Queria saber dessa suplementação também que a gente pode ajudar, né? Você falou um aspecto interessante, um dos sintomas, né, mais frequentes na fibromialgia é a fadiga, o cansaço. Então, aquela sensação, a pessoa dormiu, mas acorda indisposta, fraca, né? Então, isso tem uma relação direta com a fibromialgia, mas a gente tem que investigar também carências, deficiências de algumas vitaminas, minerais. A vitamina D, como a gente falou, hoje a gente vive numa hipovitaminose crônica de vitamina D, porque a gente trabalha em locais fechados, a gente está bem iluminado aqui, mas por luzes artificiais que não nos fornecem essa vitamina que o sol ajuda, né? O contato dele com a pele sintetiza essa vitamina. Então, a gente tem esse déficit, a gente tem que buscá-lo. O magnésio também é um elemento que é bem relacionado aí com a qualidade de sono e a ausência dele também a gente tem que buscar repor. Através da alimentação, uma alimentação adequada, variada, a gente consegue ter esses elementos. Então, não é para todo mundo que a gente vai suplementar. A gente tem que ver se há realmente a necessidade. Eu sempre gosto de tentar, sempre antes, os meios naturais. Então, vamos tentar fazer o mais natural possível. Pegar um solzinho. Tomar um solzinho, né, nos horários adequados, e assim, o tempo adequado de acordo com a sua pele. E se não funcionar, aí você faz a suplementação. É uma então, reforma... Isso tem que ser visto caso a caso. Caso a caso. E por falar em questões naturais, vocês têm uma dinâmica Isso agora que eu ia falar. muito... Então, vou já aproveitar o gancho aqui, o povo de casa. Mas, Cris, que questões naturais? Gente, o doutor está aqui. Vamos fazer o seguinte, ele vai dar algumas dicas especiais para você. Uma dinâmica que a nossa produção preparou. Doutor, bora lá para o nosso terceiro espaço aqui do nosso cenário. Por favor, aqui, doutor, nesse extremo aqui, eu fico desse ladinho, povo de casa. E a gente tem aqui tratamentos naturais para fibromialgia. Atenção, você de casa. Ó, vou dizer uma coisa para você. Quem está falando para você é um fibromiálgico que faz um programa ao vivo todos os dias, que tem uma questão administrativa aqui. Eu tenho uma mulher em casa que ela também tem TPM, eu tenho um filho que também se joga no chão do mercado, de vez em quando, agora não, né, que agora está maior. Mas eu quero dizer para você que não é essa romantização, todo mundo tem problema, mas eu queria que você desse uma chance para o meio natural, porque quem está falando para você é alguém que usufrui. Eu digo para você que dor não é fácil, mas Deus deu muitas portas para a gente. O doutor está aqui, é um médico, tá? É um médico, dirige aí, né, esses centros maravilhosos que nós temos, e vem trazer para você que vale a pena você investir. Eu tenho aqui nesse cantinho, começando, doutor, olha só, aromaterapia, é com óleos essenciais. Isso funciona, doutor? Como é que Então, isso a gente utiliza bastante, viu, Cris, lá no Cevisa, no Rituale. A gente falou que um dos aspectos que é relacionado à fibromialgia é o estresse, ansiedade, eventos estressores. Tudo que a gente puder fazer para diminuir esse estresse, para a gente se acalmar, relaxar, é benéfico dentro do quadro, para a gente diminuir essa forma com que o cérebro está interpretando os estímulos. Então, a aromaterapia, principalmente aí relacionado, a gente utiliza bastante óleos essenciais, lavanda, que ajudam na sua qualidade de sono, ajudam também no relaxamento. Consequentemente, você vai ter uma melhora, né, desse quadro doloroso. Então, a gente utiliza bastante com excelentes resultados, sim. Tá aí, gente, vale a pena, hein? Ó, para você que não conhece,
vai aderindo, vai colocando conforme você vai absorvendo. É legal. Segundo passo para você aqui, hein? Vamos lá. Massagem de relaxamento. Agora eu pergunto, doutor, para quem é fibromialgia, pensa assim, gente, me tocou, tá doendo, né? Eu tenho agora, tem gente que tem o trapézio doendo, tem aquela questão do ombro. É qualquer pessoa que pode fazer essa massagem? Ela é diferenciada para o fibromialgico que já tem essa hipersensibilidade? Como que a gente pode usufruir da massagem de relaxamento? Você falou um ponto importante, né? O tratamento ele tem que ser multidisciplinar, muitos profissionais envolvidos, né? Então, alguns pontos podem intensificar essa dor. A gente sabe que tem pontos que são gatilhos aí dolorosos da dor miofascial e na fibromialgia tem pontos também que pode exacerbar um pouquinho, aumentar essa dor. Então, tem que ser um profissional treinado, algumas vezes um massoterapeuta, um fisioterapeuta que consiga fazer uma massagem que seja mais tranquila, não muito profunda e consiga trazer para a pessoa um relaxamento. O foco principal é relaxar essa musculatura. Então, não é nada intenso. A gente não vai fazer procedimentos que sejam muito invasivos ou muito intensos mesmo nesse caso, principalmente nos quadros iniciais. É mais para promover a analgesia, melhora de dor. Muito bem, então vá com calma, né? Dependendo do contexto, o outro médico envolvido vai te indicar isso para um tempo. De repente você dá uma melhoradinha, o exercício vem, quando você já consegue fazer a massagem. Por isso que é uma questão muito particular, mas não tire do seu caderninho de alternativas essa questão da massagem, né? Gente, é muito bom. Às vezes pega aquela piscina mais térmica, sabe? Aí você consegue relaxar. Aí depois que você faz aquela questão da hidroterapia, né? Isso. Depois que você faz a hidro ali, você consegue aí depois fazer uma massagem. Você chega tão tenso, né, que você precisa dar aquela relaxada e com o tempo você vai se conhecendo, o momento de cada coisa, mas até você se conhecer, você fica um pouquinho assustado, mas a massagem vale a pena. E quem tem condições, que pelo menos uma vez por semana, se você se colocar no calendário, psicologicamente vai ser bom você saber que você tem esse autocuidado. Bora lá, mais uma alternativa para você. E aí nós falamos sobre alimentação, doutor. Mas retomando mais uma vez, parece que é uma tecla que todo mundo bate, né? Mas a alimentação é algo fundamental também. Né? Sim, a gente falou um pouquinho já sobre isso, né? A gente excluir aí das nossas escolhas alimentos industrializados, né? O que está em latinha, o que está em plástico, embalado, a gente tem que evitar utilizar o máximo possível. A gente tem que utilizar, como minha mãe diz, a embalagem de Deus. Então, frutas, verduras, alimentos orgânicos, alimentos vegetais, eles têm antioxidantes, são mais anti-inflamatórios e eles, principalmente, eles não exacerbam as crises dolorosas, que esses alimentos industrializados, eles podem gerar uma crise dolorosa muito intensa. Então, o foco na alimentação também relacionado com a redução de peso, eu falei que a obesidade é muito relacionada, né, com a fibromialgia, você mesmo é um exemplo vivo aí, através da mudança de hábitos, perdeu o peso, também melhorou o quadro doloroso. Então, a gente tem que ter cuidado aí em relação a isso. E, doutor, depois que começa a se aprofundar, né, nessa questão de alimentos, a gente conhece, olha, a cúrcuma é um anti-inflamatório natural, a couve, né, a gente vai buscar o magnésio um pouquinho em outros contextos, aquela gordura boa. Com o tempo, eu acho que a pessoa que vai se aprofundando e buscando essa rede multidisciplinar, ou seja, olha, eu vou buscar uma nutricionista que já tem uma ligação nessa questão natural, e é para conhecer os alimentos, até para você ir no mercado. Hoje você vai com a Silvia, ela está lendo rótulos ali para ver se tem, né, glúten, o que não tem lactose, ela vendo receitas dessa forma natural, porque repetir os alimentos. Um exemplo, um dia, né, a gente queria fazer, olha, eu quero um pão que tem uma textura para comer com sopa, né? Porque eu ia muito nos mercados, esse pão duro e caro, minha senhora. Meu Deus, negócio duro e caro, né? Complicado de poder ver. E eu estava com o sonho novamente de quê? De ter um pão maçudo para sopa. A Silvia foi estudando a liga, você vai conhecendo um pouquinho, né, de repente, da farinha de arroz, o que funciona, o bolinho de chuva, o sorvete, tudo isso eu como. Cris, você come e tem que ser gostoso. Sou exigente, minha esposa, né, também gosta de fazer algo bom para fazer os convidados. Então eu digo para você, de início é um pouquinho assustador, mas se abra para o novo, não é fácil. Eu estou te dizendo que a minha questão que me impulsionou foi a dor. Eu talvez seria um covarde, por isso que eu digo que foi um presente e um pacote feio. Somente a dor me fez. Agora, olhando para trás, se eu não tivesse a dor, eu voltaria a comer o que eu comeria antes? Jamais. Pelo ganho que eu tenho, não só na fibro, mas em outras áreas, né, doutor? Essas substituições que você falou são muito importantes. A gente utiliza muito lá nas clínicas que eu trabalho, no Rituale, no Cevisa,
substituir elementos, a alimentação é sempre um destaque lá para os nossos pacientes, eles gostam muito, se alimentam bem, mas com saúde. A gente pode fazer as escolhas adequadas para isso. Tudo bem. Mas nada é perfeito, tá? Cris, mas você tem um tendão de Aquiles? É o próximo passo, doutor. Vamos virar aqui. Uma das coisas que às vezes eu falho e às vezes eu colho os resultados disso, porque quando eu faço exercício eu durmo melhor, eu tenho menos ansiedade, mas todo mundo tem uma luta e eu ainda tenho. Se eu fizer exercício, parece que não tenho nada, né? Ele me condiciona muito. E como muda? Minha esposa, por exemplo, também que é ansiosa, até a tensão pré-menstrual dela desaparece, que é tal atividade física regular. Sim, a atividade física regular eu falo que não tem escolha. A gente não é negociável, todos têm que fazer. Obviamente, a gente também não pode ser um evento estressor. Eu vou muito triste para a academia, vou preso. E aí isso pode piorar a sua dor. Então, o ideal é que você tente procurar alguma atividade física que seja mais agradável. A título de fibromialgia, as atividades aeróbicas são as mais estudadas e que têm melhores resultados para melhora de dor. Então, uma caminhada, você falou bem das atividades aquáticas, é fundamental, né? Hidroginástica, natação, faça alguma atividade que seja prazerosa. E qual que é a melhor atividade física? Aquela que você consiga fazer. Então, se você conseguir fazer, mesmo que por pouco tempo, faça essa atividade. Depois, você conseguiu ficar um pouquinho tempo mais fazendo essas atividades, pode combinar, fazer uma atividade de resistência muscular, de fortalecimento, alguma atividade de alongamento. Então, você vai associando, mas de início, comece com o que você consegue fazer. Muito bem. Eu mesmo também tinha um problema aí, não gostava do tal Pilates. Fui lá, rapaz, aquele cavalinho, estica, eita, é bom demais. Pilates também é um investimento, às vezes é um pouquinho valor, né? Mas aí tem valor e preço que é uma diferença. Vamos para a nossa última dica, doutor. Temos aqui, atenção, atenção, Opa. Chás para fibromialgia. Por que a sala do Cris tem bastante chá? Ultimamente até não tenho feito pela correria, mas chá é um contexto. Até coleciono xícara, de tanto que eu gosto de tomar chá. O pessoal gosta bastante realmente dos chás, né? A gente sempre tem esse destaque também. Os chás, Cris, eles vão atuar, tem que ser os chás que não sejam estimulantes, né? Você, na sua vida, você retirou as bebidas estimulantes, então, que tenham cafeína, chá verde, que aí também tem cafeína, chá preto, que também tem cafeína, não é indicado. São os chás mais relaxantes e anti-inflamatórios. Então, a gente utiliza muito para melhorar a qualidade de sono, né? O chá de mulungu, passiflora incarnata, que é do maracujá, né? A gente utiliza também o extrato de valeriana. Então, são elementos que a gente pode utilizar. Aí tem outros também, o ginseng, ginkgo biloba. Só tome cuidado que alguns desses elementos, apesar de serem naturais, podem ter contraindicações para vocês. Então, é ideal que você procure um profissional habilitado, um nutricionista, um médico, um nutrólogo, algum profissional que saiba indicar o melhor chá para você. Maravilha. Eu vou dar só uma dica antes para o intervalo. Eu tomo, né, chá de camomila, erva doce e tal, mas à noite, antes eu tomava um remédio, né, para relaxar. Mas remédio nunca é bom. Então, daqueles que o doutor falou, 5 dos mais fortes, que são mais fortes que camomila e tudo mais, foi feito aí comprimidinho, manipulado. Para você que não tem tempo de esquentar um chazinho e tal, 2 cápsulas antes de dormir, 2 horas antes de dormir, eu tomo. Você não tem noção da qualidade de sono. Chás manipulados. Já o doutor vai repetir esses chás aí, né? Mas é bom você procurar alguém da linha para poder fazer essa fórmula, né? São 5 chás que eu tomo antes de dormir. São maravilhosos. Ajudam também o intestino, né? Dão aquela relaxada. E é tudo natural. E assim é bom demais. Vamos fazer o seguinte, você tem dúvida? Quer perguntar para o doutor Cássio algo? DDD 12 983 15 0249. Já tem mais uma questão, hein? Rapaz, o Lucas está viajando o Brasil aí, essa série está maravilhosa, a gente confere tudo isso e muito mais depois do intervalo aqui no Entre Família. Não sai daí. Entre Família está de volta e agora estou aqui no nosso cantinho de podcast. Nosso podcast aqui. Como a gente intitulou. Momento, né? Estamos aqui com a nossa vanzinha para falar sobre essa série maravilhosa do Lucas, sobre Motorhome. Lucas, boa tarde, que bom que você está aqui com a gente. Prazer estar por aqui novamente, viu? Pensa só. É muita empolgação para A gente cumprimentar. vai decorar. Semana que vem é mais firmeza ainda. a gente volta mais sincronizado, tá bom? Tá Pode bom. mandar sugestão, inclusive, nesse mesmo número. Pessoal, é o seguinte, Motorhome, estamos de volta com mais um episódio. E hoje, você viu que a gente já rodou, já conheceu o Motorhome, já viu realmente o que ele consegue fazer ali numa cidade e tudo. Mas hoje tem a questão também de ele parar e conhecer algumas pessoas. Só que o mais incrível é que eu fiquei sabendo de uma família que realmente
virou família dele. Ele fez uma viagem, tinha passado já por Tocantins, ali, por Palmas, na região, conheceu uma família, só que ficou muito amigo. Amizade sincera. Amizade sincera. E eles voltaram. Eu falei, preciso visitar para ver se realmente funciona essa questão de você ir visitar um lugar e realmente fazer essa amizade de verdade. Eles voltaram só para visitar essa família? Eles estavam de passagem por lá, eu também estava de passagem por lá nessa gravação. Vamos tentar alinhar isso para ver se realmente funciona e para tentar trazer também, ter esse outro exemplo, essa outra coisa que o Motor Hobby também proporciona para quem quer realmente ter essa vida, esse estilo de vida. Amizades por aí, Brasil. Só que tem uma questão, algo que uniu, a música. A música uniu eles. Só que essa é a grande questão do VT de hoje. Eu também gosto bastante de música, foi um VT que eu gostei bastante de gravar, me aprofundar, entender o que aconteceu. Fiz tudo isso hoje, eu trago para o pessoal de casa também acompanhar um pouquinho mais essa questão do motorhome. Então o Sr. Tiburcio entende música, canta, toca? O que ele faz? Exatamente. Ele tem uma certa paixão por música, tinha um instrumento que estava meio parado, meio encostado, que ninguém quis. A família não pegou, ele não sabia tocar, tudo, mas a família ali parecia que ia dar conta daquilo. E é por isso que a gente veio hoje, para realmente descobrir se vai dar certo ou não, mas sei que a amizade deu certo. Então, produção, roda o VT. E a cada destino a gente percebe que esse estilo de vida permite navegar cada canto deste mundo, fazendo das estradas um mar de possibilidades e experiências. E mais uma delas a gente vai conhecer hoje. E no episódio de hoje vamos dar uma pausa para aproveitar o que esse cara aqui, o Motorhome, oferece de melhor. E é claro que rodando para tudo quanto é canto, a gente aproveita também as amizades. Só que algumas são mais especiais do que se parece. Elas deixam de ser apenas um local e viram um porto. A gente vai entender melhor essa diferença a partir de agora. Mais um dia de pé na estrada, só que por um tempo. O destino de hoje já estava traçado. Era dia de parar, abastecer e carregar as energias. Só que não é bem do motorhome que eu estou falando. Se liga. Então quer dizer que nessas andanças pra lá e pra cá, vai pra cidade diferente, acaba fazendo amizade, uma se tornou até bem especial, né? Não, sim, sim. Inclusive, eu não sei se você lembra, Lucas, você me perguntou se tinha algum instrumento aqui, se eu tocava algum instrumento. Eu tinha uns sax aqui, tá? Mas só que dessas pessoas que eu conheci uma família chamada do seu Ataíde, gente, e eu conheci ele dentro de uma igreja. Eu fiquei muito impressionado, porque na realidade ele tem 5 filhos, todos os filhos tocam. E pensa assim, os meninos, eles vivem a música, assim, né? Fiquei tão impressionado, assim, né? Que eu fui na casa deles, conheci a casa deles, conheci a história deles. E aquele sax que você perguntou se chega um instrumento, gente, que eu tava com esse sax no carro, eu tinha mais de 3 anos, entendeu? Passou pelos meus filhos todos, ninguém tocou, nem eu vou tocar, eu não tocando. Aí eu pensei, não, eu tenho que passar esse sax para esses meninos, entendeu? Aí, rapaz, eu passei o sax para eles. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eles vão usar muito bem aquele instrumento. Queria até que a gente fosse lá vê-los para ver como é que tá as coisas lá. Mas eu faço questão de a gente pegar e ir lá conhecer. Agora eu fico pensando numa outra coisa. Passou pela cabeça que nessas andanças por aí fizesse uma amizade assim, que fosse dar tão certo, de realmente não ser apenas um lugar para se estar, mas é um porto, vai chegar, sabe que vai receber de braços abertos. Passou pela sua cabeça que em algum momento isso poderia acontecer? Na verdade, era isso que a gente esperava que acontecesse sempre, né? Fazer novas amizades, conhecer pessoas, culturas. E essa família aconteceu assim, de forma incrível. Superou as nossas expectativas nesse quesito amizade. Como assim uma família desconhecida pela distância passa a ser tão próxima? Nesse caso, a resposta foi a música que orquestrou para que tudo ficasse afinado com aquele gosto de quero mais. E desde então, essa cena se repete e tudo por conta de um sax que viajava sem deixar memórias.
ficou feliz quando chegou aqui na sua casa? Falou, olha, é um instrumento novo aqui, é um desafio. Demais, demais. Quando eu olhei assim, rapaz, principalmente saxofone, né? Eu tô mais acostumado com instrumento de corda, saxofone assim, foi muito bom. Agora me conta o seguinte, o processo de aprender, você falou que conseguiu ver vídeos até na internet, tudo foi ali olhando, tudo, cada botão que fazia, como é que era, qual que foi o segredo aí? Rapaz, pra começar mesmo, primeiro eu fui ver vídeos, né, pessoas tocando, eu fiquei assim, bem impressionante, né, eu fui começar a aprender, né, o que cada botão faz, quais são as notas, grave, agudo, e a partir disso eu fui aprendendo as músicas, mas sim, foi impressionante, muito bom. Aí o sax ganhou um fôlego diferente e destaque com o empenho do Tássio. É como se mais nada existisse ao redor, apenas música, músico e a arte. E quem diria que eles um dia iam vir pra cá, pra estar aqui em Palmas, tudo, e ficar tão amigo de vocês, né? Pois é, acabamos fazendo uma amizade muito grande. Ele adora as crianças porque é tudo que ele queria fazer, os meninos fazem. Ele tem uma afinidade muito grande pela música, né? Pelos instrumentos. Então, quando ele viu as crianças cantando, ele ficou encantado. E aqui não tem moleza, viu? As crianças levam a sério a música. Não pode perder o foco, né? Então tem que estar ensaiando todo o tempo, constantemente. Estuda de manhã, à tarde ensaio. Às vezes à noite também, entra à noite também. Então isso é muito bom. E tudo isso pelo simples gostar de música. O propósito deles é levar uma mensagem diferente para as pessoas, fazer com que cada nota possa transformar vidas. Como que é quando você vai em alguma apresentação, tudo, outras pessoas acabam se emocionando, você cantando, tocando. Como que é você perceber nisso, puxa, o que eu faço, o que eu me dedico, às vezes eu passo horas fazendo isso, mas está tendo algum resultado? É para você relevante, te fortalece a querer aprender cada vez mais? Com certeza, bastante. Principalmente quando toca no coração de alguém, várias pessoas muito felizes ao ver aquilo. E é algo que Deus usa e eu me sinto muito feliz em ser um instrumento de Deus. Estar participando ali é sempre muito gratificante. E esse é o poder da música. E nesse caso, ela fez com que duas famílias diferentes entrassem no mesmo tom. Fez de um destino um porto seguro. E não importa qual seja o momento, a família do Tibúrcio sempre será bem recebida. Agora eu fico aqui pensando como encerrar esse episódio musical, buscando frases que rimem com a bela história. Mas eu vou deixar para quem sabe melhor conduzir e compor esse momento. Que lindo! Um beijo para esses dois jovens que estavam cantando para a família toda. Que demais, Lucas. Eu sei que você viaja bastante assim na vida pessoal, né? E faz muitas amizades por aí, coleciona vários amigos, né? Faz amizade também pela internet, enfim. Você percebeu que nessa amizade do Tibúrcio ali com a família é verdadeira mesmo, daquelas que é pra vida? Porque às vezes a gente faz amizades, mas a gente depois nunca mais vê aquela pessoa, né? Não, eu percebi que realmente é de verdade quando eu cheguei para gravar. A gente chegou, estacionou o motorhome e eles vieram receber o Tibúrcio, abraçando toda a família e trazendo para dentro. E eles super à vontade também por ali. Então você percebe quando você tá ali, mas tá com a educação. Não, estava em casa, tá tranquilo, vou sentar no sofá, vou conversar, lembra de outro papo, tudo. Então eu percebi que era verdadeiro
E era coisa da segunda, terceira vez se encontrando. Porque a primeira vez eles tiveram um contato, tudo, ele entregou os saques ali e agora voltando, mas estava super à vontade, a família recebendo super bem, preparou um lanchinho, tudo. Então eu vi realmente a diferença e eu percebi isso dos dois lados. Tanto da família musical ali, dos filhos que tocam, todo um carinho pelo Tiburcio e pela esposa, mas também dos dois, do casal, para com eles. E ficou muito esse ar de que um dia eu volto aqui, eu sei que aqui eu posso chegar, vai ser a minha casa também, ou se vocês se encontrarem com a gente em qualquer lugar desse mundo, vocês também vão ter uma casa, no caso, o motorhome. Então eu percebi isso de verdade. Agora que significativo, né, Lucas? Porque uma passagem pela cidade, uma amizade que é feita entre duas famílias e um destino que é totalmente mudado, porque aquele sax transformou a vida desse garoto, ele aprendeu a tocar por conta própria, agora toca, descobriu talvez uma paixão que nem imaginava que pudesse ter, né? Por conta de um motorhome que passou por ali, uma família que ficou por alguns dias, fizeram amizade e ele segue em destino. Então, o sax acabou encontrando o destino dele, né, durante essa viagem, durante essa aventura que é do motorhome. Achei muito legal isso. E isso é muito legal do Tiburcio, assim, da Carla, né? Não só tá de passagem, né, turistando, mas deixando algumas marcas. E o que a gente tem mais para descobrir dessa viagem de motorhome? Tem mais uma outra história super legal. Na verdade, não estava... Quando eu saio para viajar, eu sempre penso em algumas coisas no roteiro, mas eu sei que sempre pode aparecer algo diferente. E no próximo episódio é algo assim. Eu ia realmente só gravar em um mirante de uma região ali do Tocantins, só que era uma família que é dona, fica totalmente isolada por ali, a gente começou a conversar. Eu parei para conversar um pouquinho, como sempre, né? Isso aqui da matéria, com certeza, vamos entender o que está acontecendo. Então, eu fui entender toda a questão de você morar num lugar diferente. Eu só consegui ir para aquele lugar, só fui para aquele lugar porque o motorhome ia passar por ali. E conhecer uma família com uma história. E conheci uma história super legal, então venho conhecer uma história de um lugar simples, uma família simples, mas que acaba deixando muita lição para quem passa por ali. Eu aprendi muito, só que eu não guardei só para mim, eu gravei e semana que vem eu trago o pessoal de casa também poder conhecer. E não vai deixar nenhum spoiler pelo jeito, né? Não, vai falar só semana que vem. A gente tem mais um ou 2 episódios? Mais um. Nossa, então semana que vem é o último. Eu conto com você aqui? Com certeza, com certeza. Na semana que vem a diretora tá me soprando aqui no ouvido, que vai ser na quinta-feira. Exato. Então na quinta-feira a gente tem um encontro marcado, vamos descobrir essa história e vamos descobrir que lição você trouxe dessa entrevista, né? Tenho certeza que você vai gostar. O pessoal de casa também já anota aí, quinta-feira eu vou estar por aqui para contar essa outra parte. E o último episódio da nossa série Motorhome. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Lucas. A gente... Duas mãos? Agora duas mãos assim. A gente vai preparar um ensaio aqui de como cumprimentar uma ou outra para ficar sincronizado. A gente vai para o intervalo, na volta a gente volta a falar sobre fibromialgia e também tem a sua interação por aqui. O nosso doutor vai responder as suas questões. Então, aproveita, se não mandou, corre que dá tempo. Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta falando sobre fibromialgia. Cris, eu não sabia nem o que era, agora eu já sei o que é fibromialgia. Tem uma amiga que está assim. Nossa, olha, eu não tenho essas questões ligadas à fibromialgia, mas tenho, olha, dores no corpo, olha, eu tenho reumatismo, eu tenho dor de cabeça. E o doutor falando sobre questões naturais, como eu gostaria de me aprofundar mais. Então vamos fazer o seguinte, a gente quer enviar para a sua casa um presente. Uma revista que foi diagramada, teve um custo para poder ser publicada, pesquisas especiais sobre justamente a integralidade do ser. Já pensou? Você quer ficar mais leve? Olha aqui, a sua revista está na minha mão. Aqui na nossa escola bíblica nós temos várias frentes, né? E a revista Fique Leve tem a proposta de levar até você uma vida mais saudável. Olha os temas especiais que nós temos. Saúde física. Por que a água é tão importante para o nosso organismo? Cris, mas a água? Gente, você vai ler, você vai ver o quanto que a água já vai ajudar você. Ah, mas eu pensei que fosse uma coisa tão distante. Olha, às vezes a obviedade não é excludente. A gente exclui as melhores coisas que são às vezes mais baratas do que o próprio remédio. A alimentação é mais barata do que você gastar com remédio na farmácia ou fazer uma operação, né? Isso não quer dizer que você não tem que ter um plano de saúde. Agora você vai usar bem menos, com certeza. Saúde mental, como lidar com as doenças da obesidade, os transtornos alimentares. Porque às vezes você pega, por exemplo, fazer uma analogia, tem gente que tem problema com dinheiro e vai pegar mais dinheiro e ficar mais endividado. Então o problema não é mais dinheiro, mas a forma como ela se relaciona com o dinheiro. Às vezes, como você se relaciona com o alimento. O que você coloca, canaliza a sua ansiedade na questão alimentar. Então tem outras coisas envolvidas na sua obesidade.
Só um exemplo aqui. Olha só, saúde espiritual. Saiba que o seu corpo é um templo. Verdade que você falou, templo do Espírito Santo, mas templo de quê? Meu querido, é uma revista, minha querida, especial. Vamos ligar agora? Ligue agora, 0 Operadora 12 2127 3121 e peça gratuitamente. Eu faço um desafio para você. Se tiver que pagar 1 centavo, você me fala depois. Vai para sua casa pelo correio, então paga o correio. Neca, nem correio, é só dar um abraço no carteiro e convidar ele para ver o Entre Família. Vamos ligar agora, 0 Operadora 12 2127 3121. Ligou. Olha, tudo bem. O Cris está com a revista Fique Leve. Ele falou que é de graça. E ela vai falar que é. Você vai preencher um cadastro com seu nome, CPF, seu CEP, né? Tudo certinho para chegar na sua casa. E a gente cuida dos seus dados, tá? Ninguém mexe, a gente tem a lei de proteção de dados. Vai de graça. Cris, tem uma outra forma? Tem também. Peça a Fique Leve pelo WhatsApp, que é o 12982444449. Fala, eu quero a Fique Leve. Aí você fala que você pediu aqui no Entre Família, tanto no telefone e no WhatsApp, e vai receber um link. Esse link você clicou, você mesmo faz o seu cadastro. Nome, CPF, endereço certinho, com o número certinho. Vai para sua casa também sem pagar nada, nenhum centavo. É a Novo Tempo, através do Anjos da Esperança, esse projeto que dá sustentabilidade, não só essa revista aqui, mas todos os materiais que oferecemos, a luz, esse cenário, essa planta aqui, que é tipo a Suzane bem falsinha aqui, ó, não, né? Mas teve um custo para fazer, tá? Mas vamos esquecer essa parte, vai dar tudo certo. Vamos agora para a nossa Sala da Verdade, falar com Suzane. Achei que eu esqueci aqui. Qual que foi a ofensa gratuita gratuita aí? aí? Qual que foi a ofensa Não falei gratuita nada, eu falei o seguinte, que planta bonita, que realmente tem uma paleta especial. Nossa, que, hoje você tá o que atacado, foi? hein? Eu falei sobre falsidade, coisa assim. Não sei, eu queria saber, porque eu não ouvi. Eu Eu acho entendi que... assim, ó, igual a Suzane, uma gracinha, você falou? Exa- Gracinha? Por aí. Uma gracinha. Não vou mentir, mas Ah, tá, uma gracinha. pouquinho longe disso Obrigada, aí, Cris. né? Obrigado pela parte graciosa que me cabe. Olha só, agora a gente vai de interação. Vamos ver quem está chegando aí de casa com a sua dúvida. Hoje estamos falando sobre fibromialgia e temos o nosso especialista aqui para responder. É a Emily. Oi, Emily, boa tarde. Por que no período pré-menstrual a fibromialgia piora? Tem alguma relação? Então, as pesquisas têm sido levantadas várias hipóteses, né? A gente tem muita coisa sobre a fibromialgia que a gente ainda não tem certeza hoje em dia. A gente tem o core ali, o núcleo principal do problema a gente já conhece, por isso a gente consegue tratar, mas algumas questões a gente ainda tem teorias. Uma dessas teorias, por que as mulheres têm mais do que os homens? Seria uma teoria hormonal. Então, hormônios atuando aí, então, às vezes um aumento de estrogênio, uma diminuição de progesterona, só que ainda são teorias, como eu disse, não é nada comprovado. Um outro aspecto que às vezes pode ser levantado, por que tem mais mulheres em relação a homens, que não é a parte hormonal, seria porque as mulheres procuram mais o médico. A gente até tinha conversado sobre isso. Mais as coisas. Os homens, o homem às não vezes, sabe o que tem. Os homens, às vezes, ficam com aquele preconceito, são durões e não aceitam procurar ajuda. Então, às vezes, um dos dados pode ter mais em mulheres do que Faz homens, porque sentido. eles mais procuram. Mas aí, possivelmente, questões hormonais aí relacionadas no período menstrual pode exacerbar esse problema. A mulher se sente mais frágil, mais sensível. Então, isso atrapalha ou interfere na parte emocional e aí exacerba o quadro doloroso. E eu imagino, porque, gente, até tirar a sobrancelha nessa época né, pré-menstrual é uma diferença significativa de quando você não está nesse período, quanto que a sensibilidade aumenta ainda mais. Tem mais interação vindo de casa aí, diretora? Tá chegando a Inácia. A Inácia é da sua terra. Aô, De Goiás! A Inácia, ela fala o seguinte, tenho fibromialgia, mas não posso fazer regime alimentar. Sou muito magrinha e tenho muita facilidade de emagrecer. O que fazer? Agora, quando você troca a alimentação, doutor, o que emagrece é o déficit calórico, né? Aí eu perguntar, se eu posso me alimentar melhor e ainda assim manter o meu peso? Sim, essas pessoas, é uma pergunta muito boa dela. Esse perfil de pessoas que são mais magras, né, é um perfil, um biotipo físico de pessoas que emagrecem com mais facilidade. Só que muitas vezes a gente faz uma bioimpedância, que é uma análise da estrutura corporal, da composição corporal, a gente vai ver que essa pessoa, ela tem muito pouco massa magra ou músculo, né? Até foi uma questão que a gente também estava conversando.
E a parte de massa de gordura dela, apesar dela ser magra, mas a composição corporal dela de gordura é maior do que de músculo. Então, a dieta que a gente orienta para essa pessoa fazer, e principalmente a atividade física, tem que ser fundamentada com um consumo maior de proteínas. Ah, mas você falou que a gente tem que se alimentar mais de vegetais, como é que eu vou comer proteínas? Não existe só fontes animais de proteína, né? As que a gente mais conhece são as proteínas animais, mas muitos alimentos vegetais, como grãos, feijão, muitos elementos têm também proteína, soja, né? E a gente pode escolher esse tipo de alimentação para que a gente consiga estruturar a formação muscular e ganhe peso na balança, mas principalmente ganhe massa muscular. Esse é o fundamento para melhorar a fibromialgia, aumentar a massa muscular. Ou seja, não tem para onde correr. Sempre com o senhor Dr. Cássio, exercício físico. Número 1 na lista. Tem mais interação chegando aí, pode colocar. É da Maria José. Oi, Maria. O peso influencia na doença? Sim, a gente comentou, né, anteriormente que tem uma relação grande com a obesidade, né? Então, pessoas que têm um quadro de obesidade normalmente são mais relacionados com a fibromialgia. É uma pessoa que tem um pouco mais de células inflamatórias ou de marcadores inflamatórios, uma pessoa mais inflamada sistemicamente. Então, ela já tem automaticamente uma predisposição maior a sofrer de dor, de modo geral, né? E fora que não tem a outra cascata inflamatória não está adequadamente funcionando nessas pessoas com obesidade. Por não ter os nutrientes adequados, essa pessoa acaba, quando tem um processo inflamatório ou quando tem algum problema de saúde, as células de defesa do nosso organismo não conseguem atuar de uma forma correta. Então, são pessoas que algumas vezes são imunossuprimidas, que têm uma depressão desse sistema de defesa natural que a gente tem. Então, doutor, uma pergunta sobre isso, né? O pessoal fala daquela pessoa que toma cerveja, por exemplo, que aí tem o glúten envolvido, né, nessas questões, a gente tem a chamada gordura visceral. Que a gente encontra também no pão, essas coisas que você tem, farinha. Essa gordura nas vísceras, ela tem algum problema com inflamação? Ela causa uma questão por estar nessa região? Ou ela serve como uma gordura como todo o corpo prejudicial? Normalmente é um sinal de gravidade, a gordura visceral alta, né? A gente fala que tem que ser até 9 na bioimpedância. Acima disso já é um sinal de risco. Por quê? O nosso organismo, ele acumula a reserva energética em forma de gordura nessa região abdominal. Por isso que é a região mais difícil da gente perder. Que raiva! Então, em situações de estresse, de luta ou fuga, primitivamente, onde o estoque, tudo que sobrou que a gente não gastou, vai ser acumulado numa poupança que é nessa gordura visceral. Ela tem que ter um certo nível, não pode ser muito baixa, mas ela estando alta, ela pode gerar problemas cardiovasculares, uma chance maior de diabetes, que já são problemas que cursam também com doenças inflamatórias e pode também aumentar o quadro doloroso na fibromialgia. Gente, gordura nunca é bom, né? Em nenhuma situação. E a gente que é mulher, né? Mulher não, né? Porque hoje os homens estão bem, assim, cuidadosos, né? Melhora até a autoestima, né? O visual, tudo. Importante exercício físico, né, gente? Vamos a mais uma interação vindo aí de casa. Agora é de São Paulo, é a Janicélia. Tudo bem? Muito obrigada pela sua interação. Por que quem tem fibromialgia sente mais dor à noite e no frio? Nossa, que interessante. Você sentia isso? Mais à noite e no frio? Troca de temperatura e o frio também é complicado. Sempre quando esfria, à noite também, né? Tem essa questão toda. E as trocas de estações a gente sente um pouquinho. Uau. Porque lembra que a gente falou que o cérebro está interpretando de uma forma equivocada essas informações, que muitas vezes não são nem dolorosas. Então, a mudança de temperatura, o frio, que tem os receptores na pele, ele interpreta como sendo doloroso também. Se a gente for exagerar isso, quando você coloca a mão no gelo, ficar por um tempo ali, você vai ter dor. Sim. Essa pessoa, o frio, que para nós não causa tanta dor, para ela, como ela já tem um limiar de dor muito baixo, pode ser apresentado na forma de dor. E à noite, às vezes, ela pode apresentar esse quadro mais doloroso à noite, porque à noite é quando a gente acabou o dia, teoricamente a gente relaxaria a musculatura, né? Mas também tem um problema relacionado com o sono. Essas pessoas têm um distúrbio de sono aí associado. E à noite também, que normalmente as crises de ansiedade, elas vêm. A pessoa deita na cama e começa a pensar, né? Então, às vezes, isso pode ser um fator estressante para essa pessoa e aí exacerba esse problema durante a noite.
Outro fator também que pode estar justificado aí é a alteração de ciclo circadiano, né? Ciclo sono-vigília. Então, a gente tem, normalmente à noite, a produção de melatonina, que ajuda aí na qualidade de sono, e de manhã, né, com a claridade, o cortisol. Então, ela pode estar tendo um desbalanço hormonal aí nesses dois hormônios, melatonina, cortisol, que também pode intensificar o quadro doloroso dela à noite. Nossa, que difícil, hein? Mais uma situação. Eu conheço pessoas que têm fibromialgia e que tomam medicação forte para dormir, além das outras medicações, porque é um descompasso que tem no organismo tão grande. Então, você toma uma coisa para X, depois uma outra para ajudar naquele X e fazer o processo reverso. Quando está nessa questão do medicamento, você acaba tendo um ciclo, né? Você tem ali que... Por isso que a qualidade de vida, né, Cris, realmente é a melhor saída, né, medicação. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, o pessoal está de casa, está terminando o programa, eu sei que você está desesperada para participar, então prioridade é você na tela, hein? Vamos lá, nossa última participação aqui da nossa tarde é Stanner, de Campo Grande. Um abraço para a capital, né? Capital lá de Mato Grosso, é isso? Mato Grosso do Sul. Exatamente. É importante sempre capital dizer Morena. do Sul. É, capital Morena. Eles reforçam isso, é do Sul. Fibromialgia tem correlação com depressão? Nosso primeiro bloco já trabalhou um pouquinho disso, mas é legal a gente resgatar, né, doutor? Como a gente falou, não são sinônimos. Depressão não é sinônimo de fibromialgia, mas são perfis de pessoas que têm os dois problemas em conjunto. Normalmente pessoas que têm eventos estressores, né, estressantes, quadros de depressão, um isolamento social, são pessoas que podem ter gatilhos. Isso pode ser um gatilho para que apresente a fibromialgia. Então, existe essa correlação, sim, com certeza. Nossa, a pessoa já tem que lidar com a dor, né? E depressão e dor é difícil. E o quadro de dor, né? Dependendo do contexto, se você focar na dor e perder a esperança, porque é uma doença complicada, você entra num ciclo. Então, por isso que eu estou falando dessa rede multidisciplinar, para que você possa cuidar. É o que a Novo Tempo fala, que a Bíblia fala também, né? De você se ver de forma integral, né? Ter esse overview geral da sua vida e tratar desses pilares e não desistir, porque você pode sim ter qualidade de vida. É que às vezes para quem tem depressão pode ser uma jornada ainda mais difícil, Com né? certeza. Justamente por conta da depressão, que já é bastante limitante nessa questão de você levantar e fazer um exercício e sair. Mas realmente é um ciclo vicioso que a gente tem que quebrar. Esse ciclo, uma hora a gente tem que dar o primeiro passo, porque senão você só vai retroalimentando isso. Você fica mais desanimado, faz menos atividades, mais desanimado ainda. Então, quebrar esse ciclo é fundamental com o primeiro passo. A gente tem que Muito obrigada, doutor Cássio. Essas palavras servem para mim sobre exercício físico também. Olha, o nosso programa chegou ao fim. A gente quer muito agradecer a sua presença aqui, viu, doutor? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu posso pedir para os telespectadores aí me seguirem nas redes sociais. Não façam como a Suzaene, que não me seguia nas redes sociais. Eu ia fazer. Então fala para eles qual que é o meu Instagram. Gente, é o seguinte, não façam como eu, que vergonha, que você não segue nem o seu próprio médico. Está aí no Instagram, Dr. Cássio Prado, doutor Cássio Prado lá no Instagram. Por lá ele dá mais algumas dicas. Você pode acompanhar o trabalho dele nessas clínicas, né, que a gente comentou por aqui. Ele que atende bastante gente, inclusive até celebridades. Então não sigam, tá? Façam como eu. Segue tudo, compartilha. Legal, mas... Pronto, lavei minha alma, agora minha honra, né, não? Olha, depois dessa vergonha toda, obrigado, viu, doutor? Eu agradeço. Mas a gente já se segue, já trocava essas questões, Luquinhas também. Chá. Vai dar tudo certo, tá bom? Importante que a gente tem que trabalhar a saúde mental dessa menina aqui. Vai dar tudo certo. Obrigado, viu, doutor? E agora, meus queridos, vamos para a nossa vizinhança. Para você dar continuidade a esse estilo de vida, é um programa aqui que há anos já faz isso, né? É o Vida e Saúde. Flavinha está por aqui, a Arlete também, que é o Vida e Saúde. Meninas, muito boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem por aí? Eu quero só fazer aqui um adendo também. Eu sigo o Dr. Cássio Prado nas redes sociais. Hashtag Flávia. Convidado também do Vida e Saúde, a gente segue aqui, viu, doutor? Ponto pra gente. Não, Flávia, quando eu fui lá pra poder procurar ele no Instagram, tava lá, seguir de volta. Eu, como assim, gente? Eu não sigo passa ele. vergonha não, Suzaene. Olha só, pessoal, hoje é terça na cozinha por aqui. Tô com a chefe Arlete, nossa querida e talentosa, que domina a cozinha aqui do Vida e Saúde. E hoje ela vai ensinar pra gente algumas opções de finger food saudáveis, aquelas comidinhas gostosas. Tem ceviche aqui de manga sem peixe, hein? Veg mesmo. Falafel assado, mini sanduíches veganos
e chocolate recheado com morango. Gente, comidinha de festa, mas para você comer aí na sua casa também, fazer para sua família, receber os amigos, né, Arlete? Tá muito bom, viu? Não sai não, porque é 1 hora só de culinária para você. Chique, Que bom legal. demais. Finger foods. Bom É programa, isso, pessoal. Flávia. Obrigada, até. Até, tchau. Gente, eu Brasil, amo assim, finger foods. Flavinha também segue o doutor. Agora Abraço. pronto. A Arlete acabou de mandar um WhatsApp falando também segue o doutor. Amanhã a gente vai falar o seguinte, seguir ou não seguir é perseguição? Pessoas que não valorizam os amigos e nem a rede. Vamos falar amanhã às 2h30 da tarde. Suzaene. Ana Isabel, faz alguma É coisa. esse tema ou não? Não, não é esse tema, Tá, ele vamos tá falar. cheio das engraçadices hoje. Vamos falar sobre enurese, que nada mais é do que xixi na cama. Até certa idade é comum, é normal, mas acontece com crianças aí já grandinhas, acima dos 6 anos, às vezes na adolescência. E amanhã a gente vai tentar entender por que isso acontece e o que deve fazer para ajudar aí a sua criança e o Legal, adolescente. gente. Baita tema, né? O pessoal não adultos, né? comenta às vezes, mas olha, é importante, principalmente naquela questão da adolescência. Imagina, a adolescente não pode ir na casa do amiguinho. Já pensou? 2h30 da tarde, conto com você. Ó, um beijo aí, ó. Por mais que ela não te segue, Obrigada a gente tá sempre pela aqui na sintonia audiência. da esperança, tá? Beijo, tchau. Vai orando por essa menina que joelho no chão.